Neste episódio, vou apresentar a vocês o ciclo de violência doméstica e do relacionamento abusivo, porque as relações de abuso e de violência acontecem de forma cíclica. Um relacionamento abusivo em geral não começa com o abusador cometendo violências contra a vítima. O que acontece são táticas elaboradas e mecanismos perversos que a emaranham numa relação de poder e controle, colocando-a sutil e gradativamente como refém de estratégias de manipulação. Dentro desse processo gradativo, a violência vai se apresentando por meio de ciclos que se repetem e que mantêm a vítima presa ao abusador. Segundo o artigo Feminicídio no Brasil, de Rose Marques, que compõe o curso Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, oferecido gratuitamente pela Fundação Demócrito Rocha e Universidade Aberta do Ceará, uma das questões mais difíceis de serem compreendidas em relação à violência doméstica contra mulheres é que ela acontece dentro de um ciclo. É muito comum que ela seja prolongada, não se manifestando em fatos datados ou públicos, mas sobre o silêncio das paredes das casas, somando-se aos medos, às inseguranças e à falta de apoio. A psicóloga norte-americana Lenore Walker, segundo o Instituto Maria da Penha, identificou que as agressões cometidas em um contexto conjugal ocorrem dentro de um ciclo que é constantemente repetido. Aumento de tensão, ato de violência, arrependimento e comportamento carinhoso. Ou ainda, tensão, explosão e lua de mel. A psicóloga Luciana Teles diz que um relacionamento de abuso é composto por fases que apontam para um comportamento padrão dos abusadores, marcadores de condutas que, identificados precocemente, podem servir de alerta para muitas mulheres. Estas fases cíclicas não acontecem necessariamente numa ordem, mas se estabelecem como padrões de comportamentos violentos, reparados com arrependimentos do abusador, que durante a fase de lua de mel se manifesta amavelmente para alcançar a reconciliação. Algumas definições sobre os ciclos de violência podem se configurar de formas diferentes a depender das abordagens acadêmicas e institucionais, porém, os objetivos são os mesmos. Love bombing, por exemplo, para a Lei Maria da Penha, é representado no ciclo de violência doméstica como a fase da lua de mel. Para Luciana Teles, nesses ciclos de violência, a lua de mel geralmente acontece após a explosão e configura-se como um recurso fundamental para manter o relacionamento abusivo. Ela diz: após as tensões e agressões, o comportamento carinhoso e as recompensas oferecidas pelo abusador levam a vítima à crença de que as violências não acontecerão mais, que as transformações apresentadas pelo abusador são positivas e permanentes e que os bombardeios de amor vivenciados no início da relação serão retomados. Há um período de tranquilidade e reconciliação, porém, a tensão volta e com ela todo o ciclo se repete. O ciclo do relacionamento abusivo vai sempre apresentar estas três fases: tensão, explosão e lua de mel. E o que faz diferenciar em clínica o quanto mais perigoso isso está ficando é a frequência e o tempo com que isso ocorre. Porque quanto menor o tempo entre um ciclo e outro, mais perigoso vai ficando. E para muitas mulheres, infelizmente, o ciclo da violência termina quando a vítima é assassinada, ou seja,
As agressões terminam quando o feminicídio é a última ação do abusador.